Pronto? 1 Coríntios, de 17 a 34. Diz assim a palavra do Senhor. Entretanto, nisso lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem e beberem sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se vós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Amém. Pai, mais uma vez, diante da Tua palavra, Senhor, nós queremos dizer que nós somos totalmente dependentes de Ti. Fale conosco, exorte a Tua igreja, Senhor, mais uma vez, através da Tua palavra, que possamos estar com nossos ouvidos, mentes e corações abertos para poder ouvi-la, e não somente isso, mas também praticá-la, Senhor Deus. Nos ajude, nos capacite, Senhor. No nome de Jesus é que nós pedimos. Amém. Amém. Ok, então vamos lá. Semana passada nós começamos a ver então o capítulo 11 de 1 Coríntios, né? E eu já falei para vocês que do capítulo 11 ao capítulo 14, Paulo agora vai chamar a atenção da igreja com relação ao culto do Senhor. O que estava acontecendo na igreja, que na verdade estava sendo tudo, menos culto ao Senhor. E Paulo então chama a atenção da igreja. E eu quero de novo chamar a atenção aqui para o verso 2 do capítulo 11. Paulo começa o capítulo fazendo um elogio à igreja. Ele diz no verso 2: Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Agora, porém, no verso 17, Paulo faz uma crítica dura aos coríntios. Ele diz: Entretanto, nisso que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Mais uma vez, Paulo fala sobre divisões na igreja que estavam atrapalhando o crescimento da igreja e, por consequência, o testemunho dos crentes. E preste atenção que o verso que nós acabamos de ler, em outras palavras, se eu fosse colocar nas palavras do pastor Leandro, o que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês vão ao culto e, ao invés de voltarem melhores para casa, vocês voltam piores do que chegaram. Porque vocês fizeram tudo, menos adorar o Senhor e aprender da palavra dele. É isso que Paulo está dizendo. Por quê?
Porque além de estarem prestando culto às celebridades, que era uma das coisas que aconteciam na igreja dos Coríntios, como Paulo já destacou nos capítulos 1 e 3, que nós já estudamos juntos, além da questão da autoridade, da liberdade abordados no início desse capítulo, agora, os de melhor condição financeira estavam esnobando, estavam deixando de lado aqueles de menor condição financeira. Gente, nós precisamos entender que na igreja tem de tudo, né? Tem homem, tem mulher, tem menino, tem menina, tem idoso, tem idosa, tem branco, amarelo, escuro, preto, pardo, tem tudo. Tem feio, tem bonito, mas também tem ricos, tem os menos ricos, vamos dizer assim, tem os de classe média, e tem os pobres, mas também tem os muito pobres. Dentro da igreja sempre tem, e nós precisamos estar atentos a essas coisas, ok? Então o que estava acontecendo aqui, que aqueles de melhor condição financeira estavam simplesmente deixando para trás, deixando de lado aqueles mais pobres. Vamos falar um pouquinho sobre o que Paulo está dizendo aqui, para a gente entender esse contexto, ok? Existia uma festa, e Paulo está dizendo assim, você tem que vir para a igreja para se empanturrar de comida e beber, e se embriagar? Se quiser fazer isso, faça na sua casa, não aqui. Por quê? Porque existia uma festa, existia um festival, e essa festa chamava-se Festa Ágape, ou Festival Ágape, que é a festa do amor. O que era isso? Era uma celebração que a igreja fazia antes do culto. Então, na igreja primitiva, e nós temos ainda algumas igrejas que celebram isso hoje, eles celebravam a ceia do Senhor todo domingo. Todo domingo eles celebravam. Hoje, já nas igrejas evangélicas, já existe uma tradição um pouco diferente. Alguns celebram uma vez por mês, outros celebram uma vez a cada 15 dias. Nós aqui em Cliff Oak Church celebramos uma vez por mês. Mas eles tinham o costume de celebrar todos os domingos, ok? Todos os domingos. E antes do culto, eles faziam a festa ágape. Então, o que era a festa ágape? Era justamente pensando naqueles de menor condição financeira. Aqueles que tinham mais, traziam as coisas boas, as bebidas boas para a igreja, para dividir com aqueles que não tinham. E o que estava acontecendo? Eles até faziam isso, mas ao invés de dividir, eles iam lá, se juntavam no seu grupinho, comiam, se empanturravam, bebiam do bom e do melhor, e aqueles que vieram com fome, continuavam com fome, e iam embora com fome. Porque eles simplesmente, o que era para ser um momento de comunhão, eles tinham comunhão com eles mesmos e com seus umbigos, não tinham comunhão com os irmãos. Então esse era o contexto, vamos dizer assim, da festa. Né? Essa festa, ela acontecia, gente, para que as pessoas tivessem pelo menos a chance, para que muitas pessoas, muitos irmãos, tivessem a chance de pelo menos uma vez na semana ter uma refeição digna, ter uma refeição que realmente ia encher as suas barrigas, ou comer algo diferente. Então pensa nisso. E nós precisamos lembrar que a igreja, essa época da igreja, a igreja era muito perseguida. As pessoas elas precisavam sair de casa corrida, porque os romanos invadiam, os judeus vinham e queriam prender, os romanos vinham e queriam prender. Ok? Lembra que essa cidade, principalmente aqui Corinto em questão, essa cidade era uma cidade pagã. Vários deuses eram adorados ali, a prostituição corria solta, e Paulo e a igreja estavam pregando contra aquilo. Então, a perseguição era tamanha, muitas vezes eles realmente não tinham o que comer, porque eles tinham que sair de casa correndo, como o pastor Kleber falou com a questão do casamento. Por isso que Paulo fala, olha, se você é solteiro, melhor que continue assim, porque na hora da tribulação, amiga, é mais fácil correr sozinho. É mais fácil correr sozinho do que com mulher e menino carregado no braço. É isso que Paulo estava dizendo, se você é solteiro, assim como eu, que continue assim. Agora, se casou, aguenta a bucha da sua mulher, do seu marido e da perseguição. Então é nesse sentido, tá bom? Então, imaginem o cenário. Essas pessoas eram excluídas da sociedade, esses crentes eram excluídos de tudo, esses crentes muitas vezes não tinham nada, muitos deles, e os que tinham, ao invés de ajudar os irmãos, estavam fazendo o quê? Esnobando eles. Olha o que Paulo diz no verso 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde pode comer e beber?
Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? O que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Certamente que não. Então, como eu disse, irmãos, na igreja tem de tudo. Tem inclusive os de melhor condição financeira e tem aqueles que não têm quase nada. Enquanto os de melhor condição financeira têm tudo, come do bom do melhor, bebe do bom melhor, aqueles que não têm nada continuam do mesmo jeito. Daí, depois disso tudo, depois da festa, aí eles se juntavam para a celebração do culto ao Senhor e da ceia do Senhor durante o culto. E aí, o problema é que eles estavam dizendo com isso que amavam a Cristo, participando da ceia do Senhor, e que amavam uns aos outros. Que demonstração de amor não teve nenhuma na festa ágape, né? Mas agora eles dizem que amam. Eles usavam a desculpa da festa do amor para celebrar o amor que eles tinham por eles mesmos, ou pelo seu estômago, e não o amor pelos outros, e o amor que eles tinham pelas suas posses. Por isso Paulo diz que isso fazia mais mal do que bem. É mais ou menos, irmãos, quando nós falamos sobre o culto ao consumidor. É mais ou menos assim, quando as pessoas vêm à igreja para eles ouvirem o que eles querem ouvir, cantar o que eles querem cantar, que o pastor tem que falar o que eles querem ouvir, que a irmã tem que cantar o que os irmãos têm que cantar o que eles querem ouvir. Isso é culto ao consumidor, isso é culto ao seu ego, não é culto ao Senhor. Então nós precisamos, de uma vez por todas, ter isso em mente. E quando nós participamos de cultos dessa maneira, esses cultos fazem mais mal do que bem. Mais mal do que bem. Então não havia comunhão verdadeira ali. Porque depois de tudo que tinha acontecido, você acha mesmo que tinha comunhão no culto? Depois dos mais pobres, dos necessitados, olhar para o lado e ver eles se esbaldando, comendo, bebendo, dando risada, enquanto eles estavam aqui com fome. Aí juntou todo mundo na igreja, sentou bonitinho, não era cadeira bonita igual essa, não tinha um teto desse, não tinha computador e tudo mais, não tinha essas coisas. Aí eles sentavam ali, enquanto o pastor ia abrir a palavra do Senhor e ia ensinar. Você acha mesmo que tinha comunhão? Tinha comunhão? Tinha condições de ter comunhão? Claro que não, claro que não. Então nós vemos aqui que muitas vezes o status era muito importante na igreja, né? O que eu tenho, a roupa que eu visto, o carro no que eu dirijo não, porque eu acho que na época não tinha nem carro, talvez o cavalo que eu ando, sei lá, vai saber. A charrete, sabe o que é charrete? Sabe o que é charrete? Carroça. Meu avô chamava charrete, eu andava de charrete com ele. Você nem sabe o que é isso, menino, você sabe. Ok? Então, lembra, alguns de vocês, a maioria de vocês já deve ter ouvido falar do Ariano Suassuna, né? Ariano Suassuna, um grande escritor brasileiro, faleceu já, mas um homem assim de inteligência assim invejável no bom sentido, um homem muito inteligente. E ele fala sobre o status, né? Um dos vídeos dele fala sobre o status, sobre um jantar que ele foi convidado, e uma senhora perguntou então, muito naturalmente, você certamente já foi à Disney? Aí ele, não, nunca fui na Disney, não. Mas peraí, você já saiu do Brasil, você já viajou e nunca foi à Disney? Aí ele, não, na verdade eu nunca nem saí do Brasil, nem de avião eu gosto. Aí, e a conversa vai, aí tinha outras pessoas, e ela, você foi à Disney? Sim, eu fui à Disney. E você? Eu também fui à Disney. E outra, eu também fui. Então, ele falava que essa mulher ela classificava a humanidade entre aqueles que foram à Disney e aqueles que não foram à Disney. Então, era mais ou menos assim na igreja de Corinto. Você já foi à Disney? Pro lado de cá. Você nunca foi? Pro lado de lá. Você não merece estar com a gente. Mais ou menos assim. Então, é para chamar a sua atenção, porque realmente é isso, né? Lá então a gente não sabe o que era, quais eram os posses, as posses deviam ser as casas, os valores de roupas, de algumas joias que eles tinham, né? Mas hoje a gente pode dizer que as posses são esse tipo de coisa. Já foi a Disney? Pobre, vai para cá. Pode ficar, meu filho, pode ficar. Também não. Ok? Então, mais ou menos por aí, para a gente entender qual é a linha que a gente está indo. Então, vamos lá. Então, agora, nós vamos falar sobre o significado da Santa Ceia. Agora, nós já entendemos o contexto dessa história toda da festa ágape. Ok? Muito importante para poder entender o que Paulo está querendo ensinar aqui. Paulo, ele começa dando vamos dizer assim, uma bronca na igreja, porque eles estavam
agindo de maneira errada, né? E agora, Paulo começa a falar especificamente sobre a ceia do Senhor. Irmãos, ainda hoje eu ouço irmãos maduros na fé, dizendo que hoje precisa ir ao culto, porque precisa de uma bênção especial, porque hoje é a celebração da ceia do Senhor. Falta o culto o mês inteiro, mas no dia da ceia, hoje tem uma bênção. A bênção especial. Pois é, isso é errado. Isso é uma maneira errônea de olhar para a ceia do Senhor e uma maneira de se achegar à ceia do Senhor. Porque essa pessoa está se achegando à ceia do Senhor com o intuito de receber algo, quando na verdade ela já recebeu. O algo que ela gostaria de ter, essa bênção espiritual que ela gostaria de ter, ela já recebeu. Inclusive a melhor de todas, porque se você está participando da ceia do Senhor, você está me dizendo que você é um salvo em Cristo Jesus. Amém? Então, se você participa desse banquete, você é um salvo em Cristo Jesus. Então, a bênção melhor, maior que você poderia ter, você já recebeu. Então, nós nos achegamos à ceia do Senhor com os nossos corações agradecidos, contritos e agradecidos, porque nós somos salvos, nós somos regenerados, purificados pelo sangue de Cristo. Então, esse é o ponto. Isso aqui não é apenas um ritual. Isso aqui não é um ritual que nós fazemos uma vez por mês, só para falar que fez. Ou uma vez por mês nós ajeitamos tudo, deixamos tudo bonitinho, como essa mesa está bonitinha. Obrigado, Carol, Jean. Olha aqui que mesa bonita, tem até um pão de verdade que eu vou dar uma mordida nele que está com a cara boa depois. Olha aqui. Adriana, então, vai querer levar para casa. Né? Então, gente, quando nós fazemos isso, nós precisamos primeiro ter a seriedade e a maturidade de entender o porquê que nós estamos fazendo. Ok? Nós não podemos chegar aqui única e simplesmente pegar o cálice, pegar o pão, sair mordendo e sair bebendo o cálice e depois fazer... Não. Faz isso aí lá na sua casa. Faz isso aí lá na sua casa. Aqui não. Aqui nós precisamos ter respeito. Respeito porque nós estamos celebrando o Deus que nos salvou. Aquele que morreu por nós, nós ainda sendo pecadores, sem merecimento algum, Ele se fez sangue, carne, por nós, para nos purificar, para que hoje nós pudéssemos ser mais alvo do que a neve. Isso é lindo. A celebração da Santa Ceia nunca foi, não é e nunca vai ser para satisfazer a minha e a sua vontade espiritual ou física, sei lá qual é a bênção que você está procurando, ou que eu esteja procurando. A ceia do Senhor, a celebração da ceia do Senhor, ela é concentrada, ela é centrada na morte, no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Esse é o centro, na verdade esse é o centro de toda a Bíblia. Esse é o centro do Evangelho, e não podia ser diferente com a ceia do Senhor, não podia ser diferente na nossa vida. Por isso existe a necessidade de enfatizar que não é qualquer pessoa que pode participar da ceia do Senhor. Somente aqueles que foram remidos pelo seu sangue, somente aqueles que foram libertos das garras de Satanás, somente aqueles que nasceram de novo, que se arrependeram, os que são salvos, esses são convidados a celebrar a ceia do Senhor. E vamos lá, vamos ver o que Paulo diz então acerca da ceia. Dos versos 23 a 25, que nós já lemos, vou ler de novo. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Quando celebramos a ceia do Senhor, nós relembramos o que Ele já fez por nós. Então, não podemos nos achegar aqui querendo algo mais. Nós estamos aqui em agradecimento, nós estamos aqui com corações agradecidos, fervorosamente, louvando o nosso Deus pelo que Ele já fez. Ele ainda vai fazer? Ele ainda pode fazer? Sim ou não? Claro que pode. Mas esse não é o intuito da ceia do Senhor. Esse não é o intuito da ceia do Senhor. Jesus e Paulo nos ensina que quando fazemos isso, devemos lembrar da morte
de Cristo. Como ele morreu, por que ele morreu e por quem ele morreu. Já pensou nisso? Já pensou nisso? Por que ele morreu? Por que ele morreu? Para nos salvar. Como ele morreu? Crucificado. Quem é que devia estar na cruz? Eu e você. Por quem ele morreu? De novo. Por nós. Por nós. Então, o ponto aqui, então está vendo que o centro não somos nós? O centro não somos nós. O centro é o Senhor. O centro é o Senhor. Veja o que diz o verso 26. Verso 26 diz: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Ao celebrarmos a ceia, nós também nos remetemos à sua promessa. A promessa que Ele nos fez, que isso deve dar, a gente deve trazer para nós ainda mais esperança. Ele vai voltar. Foi Ele quem disse, não foi nem Paulo, foi o Senhor Jesus que disse. O Senhor Jesus disse, até que eu venha, até que eu volte. Façam isso, celebrem a ceia, façam isso, lembre-se da nova aliança que eu tenho com vocês, até que eu volte, até que eu volte. A celebração da Santa Ceia do Senhor precisa nos remeter às verdades do cristianismo. Quais são as verdades do cristianismo? O Senhor Jesus, Ele veio, o Senhor Jesus é o verbo que se fez carne, Ele encarnou e viveu entre nós. Amém? O Senhor Jesus, Ele foi crucificado, mas o Senhor Jesus, Ele ressuscitou, e hoje está assentado à direita do Pai, e prometeu, vai voltar para buscar a sua igreja. A pergunta é, igreja, estamos prontos? Se Jesus voltar hoje, não é nem amanhã, e se Jesus voltar hoje? Já viram aquele vídeo do pastor pregando e faz um... Até o pastor ficou para trás. Eu não vou ficar não, em nome de Jesus. Vocês que ficam aí, eu vou. Eu vou. Eu não levo ninguém. Eu não levo ninguém. Então é isso, irmãos. É isso que nós precisamos lembrar. É isso que nós precisamos lembrar. E aí, dos versos 27 a 29. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois, quem come e bebe sem discernimento do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, nós já vimos que a ceia do Senhor deve nos remeter para o alto. Nós devemos olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. Amém? É de lá que vem, é do Senhor que vem o nosso socorro. Então, primeiro deve nos remeter para o alto e nos lembrar da cruz. Agora, Paulo diz que também nos remete para dentro. Nós devemos fazer agora um autoexame. Examine-se a si mesmo. Paulo não nos orienta para olhar para o meu irmão e julgar assim, olha, você não pode, pecador. Não, não é isso que Paulo está orientando. Paulo está dizendo, examine-se a si mesmo, é uma autoanálise. Paulo diz, examine-se a si mesmo, e preste atenção na frase, tá? Para que nós não erremos. Examine-se a si mesmo e não coma. É isso que Paulo diz? Não. Paulo diz, examine-se a si mesmo e coma. O que Paulo está dizendo com isso? Que se existe um pensamento errado, que se existe algum pecado que precisa ser perdoado, então essa é a hora. Peça perdão, reconcilie-se e coma. Não está dizendo, deixa para o mês que vem, vai para casa, vai resolver seus problemas, deixa para o mês que vem, deixa para pedir perdão depois, deixa passar a raiva, deixa para perdoar depois. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, faça isso agora, agora. Faça isso agora, peça perdão pelos seus pecados. Vai, não peques mais. Vá lá, pede perdão para quem tem que pedir. Perdoe quem tem que perdoar. Venha e participe. E participe.
Tem algum pecado encoberto? Peça perdão por ele. E aí eu me lembro dessa frase que ficou impregnada na minha memória, desde que eu ouvi pela primeira vez. Eu não lembro quem foi que falou, ou se eu li em algum lugar, faz muito tempo já, que diz o seguinte: o nosso pecado, eu vou citar a frase, infelizmente eu não sei a fonte, desculpe, mas eu não me lembro. O nosso pecado não pode nos fazer fugir da ceia do Senhor, mas a ceia do Senhor deve nos fazer fugir do pecado. Infelizmente, nós fazemos o contrário. O nosso pecado nos faz fugir daqui, enquanto que essa celebração deveria nos fazer fugir do pecado, abandonar o pecado, e aí sim fazer parte, porque nós fazemos parte da família de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, tudo espadongado. Um manquitola, o outro com dor, o outro sem dedo, o outro sem dente, né? Né? Mas fazemos parte do corpo. Tá com dente, né, amor? Desculpa. Tá com dente, ela. Tá com dente. Já arrumou. E eu também não tomo manquitola, já tô bom. Tá bom já. Então isso não pode ser diferente. Sabe, a ceia do Senhor precisa fazer nos refletir sobre o pecado e abandoná-lo. E não pensar assim, eu sou um pecador, portanto não posso. Não. Se você pensar assim, é verdade, você não pode mesmo, mas por causa de Cristo nós podemos. Por causa de Cristo nós podemos. Ok? E aí, Paulo orienta ainda mais. Então, olhe para cima, olhe para dentro, agora olhe ao redor. Olhe ao redor, não julgue ao redor. Olhe ao redor. 33 e 34. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Paulo orienta então a olhar ao redor. O que é esse olhar ao redor? Não olhe somente para o seu umbigo, mas olhe para cima, olhe para dentro e olhe ao redor. Olhe ao redor. Olha aí ao redor. Fica tranquilo, não vou mandar você repetir nenhuma frase, não. Olha ao redor. Isso aí é olhar ao redor, certo? Errado. Olhar ao redor é quem deveria estar aqui que não está. Essa tinha que estar, né, Alex? Quem é que deveria estar aqui que não está? Por que que não está? Por que não está? Existe alguém que está passando necessidade no nosso meio? Você está sabendo de alguém? Já falou com o pastor? Já falou com a liderança da igreja? Já tentou ajudar? Isso é olhar ao redor. E pior pecado é você saber da necessidade e não fazer nada a respeito. Não fazer nada a respeito. Sabia que a omissão também é um pecado? A omissão também é um pecado. Você saber e você ter condições de ajudar e não ajudar. Então vamos olhar ao redor, irmãos. Vamos olhar ao redor. E isso eu tenho que os elogiar, porque a nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja que olha ao redor. A nossa igreja, eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês realmente cuidam, não só uns dos outros, cuidam de mim, me mandam mensagem, quer saber como é que está, cuida da minha família, ora por mim, isso não tem coisa melhor para um pastor do que eu ouvir. Estou orando por você, pastor. Amém. Mas nós também olhamos ao nosso redor, para a comunidade, para as necessidades que estão ao nosso redor. E eu louvo a Deus por isso. Estou em falta com alguém? Olhe ao redor. Estou em falta com alguém? Preciso pedir perdão para alguém? Preciso perdoar alguém? Olhe ao redor. Talvez esse olhar ao redor com essa ótica aqui fica muito mais difícil, não é verdade? Ou não? Porque olhar para cima, glória a Deus, aleluia, tudo é bom. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Olhar para dentro, eu só enxergo o que eu quero. Na autoanálise. Se nós somos sinceros, agora é hora de olhar para o seu maior inimigo.
Aquele que reflete a face quando você olha no espelho. Esse é o seu maior inimigo. O maior inimigo seu não é o diabo, não. Sabia? Porque o diabo já foi derrotado. O maior inimigo seu é aquele que você olha no espelho, você vê a carinha bonita ali. Esse é o maior inimigo. Aí o diabo vem e estraga tudo. Aí já é outra conversa. Mas, quando nós olhamos para dentro, nós só enxergamos o que nós queremos, ou só nós deixamos os outros ver o que a gente quer que eles vejam. Não é? A gente esconde o que é ruim fica aqui, ninguém vê, e eu só mostro o que é bom, só o que eu quero que vejam. Então, cuidado. Mas quando a gente olha para o lado, e nós conseguimos enxergar nesse horizonte mais... Quando eu jogava basquete, quando eu era jovem, eu tinha um professor que me falava assim, Leandro, eu era armador do time, né? Então o armador do time é aquele que faz o time rodar, faz o time correr. E ele falava, Leandro, basquete é para gente inteligente. Basquete é para gente inteligente. Aí eu ficava, obrigado. Mas a gente tem que ter visão periférica. Né, Jesse? Já ouviu isso, Jesse? Jesse é basqueteiro também. Dá para perceber, né? Tamanho do negão. Jesse? Outro dia eu cheguei com ele. Não, vou falar essa, né? Para descontrair, né? Chegamos lá no centro do comunitário onde a gente está jogando basquete. Eu do lado do Jesse. Aí o Jesse falou para a mulher assim, os meninos vão ter que sair depois que os big guys chegarem. Aí a mulher olhou para mim e falou assim, esse aí é o big guy? Foi ou não foi? Eu falei, excuse me. Ele quer dizer com big os mais velhos. Aí ela, você acredita? Você acredita? Ela olhou para mim, para ele não, né? Porque ele é big. Mas ela olhou para mim e falou, esse aí é o big guy? Você não me viu em ação. Mas, voltando aqui, gente. Né? Então, a gente tem que ter essa visão periférica. E visão periférica é isso. É você estar olhando para cá, mas você está enxergando tudo aqui, ó. Está enxergando tudo aqui. Você tem que ter essa visão ampla. Nós temos que ter essa visão ampla ao nosso redor, em todos os sentidos. Para pregar o evangelho, porque se a gente ficar só aqui, olhando só aqui, a gente vai pregar só onde a gente veio, só onde a gente quer. Essa é a verdade. Né? Mas se a gente tiver uma visão periférica, tiver uma visão mais ampla do meio que nós estamos inseridos, que tivéssemos uma visão ampla do que realmente está ao nosso redor, aí sim a coisa funciona. Então, cristianismo é também para gente inteligente. E melhor ainda, com a capacitação do Espírito Santo. É Ele que nos capacita. E muitas vezes você pode pensar, mas eu não sou tão inteligente. É sim. Porque não é você que faz. É o Espírito Santo que te usa. E é Ele que vai pôr as palavras certas na sua boca, é Ele que vai te dar a oportunidade, é Ele que faz, não sou eu. Você acha mesmo que um dia na minha vida eu pensei em me tornar um pastor e estar aqui pregando a Bíblia para vocês? Nunca. Never, ever. E é sério. Ok? Então vamos lá. Calvino, ele disse o seguinte: participar da ceia do Senhor de forma digna é entender a nossa própria indignidade. É isso. Se você quer participar da forma do Senhor de forma digna, é entender que eu não sou digno de nada. Que é por causa de Cristo que eu faço isso. Se entendemos isso, aí nós participamos da ceia do Senhor de maneira digna. E quando nós nos achegamos a ela, o que é que nós somos? Nós somos beneficiados por ela. Quando nós lembramos da morte de Cristo, será que nós somos beneficiados por ela ou nós somos culpados dela? Como é que você se sente quando você chega aqui? Você sente o benefício da morte de Cristo por você ou você sente a culpa da morte de Cristo por você? Eu sou beneficiado. Eu me sinto beneficiado, eu me sinto honrado, beneficiado, garantido. Selo de qualidade. E você? E não é porque eu sou melhor que você, não é porque eu sou pastor, não.
é porque eu tenho absoluta certeza da transformação que Cristo operou em mim. E eu te pergunto isso. Quando você se achega aqui, você se sente beneficiado ou se sente culpado? Porque se você se sentir culpado, é hora de olhar para dentro. Primeiro para cima, depois para dentro. Depois para dentro. Estamos nos aproximando dessa celebração com corações agradecidos ou com corações endurecidos, esperando que aqui vai acontecer algo, que talvez o pão misturado com o suco de uva vai amolecer o seu coração. Vai não. Vai não. Devemos nos achegar aqui como Paulo fazia, esmurrando a nossa carne, para fugir dos pecados, dispostos a perdoar e pedir perdão. Aqui é aquela hora, como eu disse, de se olhar no espelho. E se você quiser um linguajar mais interiorano da nossa terra, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Essa é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Essa é a hora. Quando fazemos isso, irmãos, e temos a humildade de reconhecer quem realmente somos, ou quem realmente éramos, e quem nós temos nos tornado por causa de Cristo, amém, se aproxime. E aí sim, celebre com alegria o que Cristo fez por você na cruz, o que Cristo fez por nós na cruz. E essa transformação não é só de exterior também, a gente muda, né? Cai cabelo, barriga cresce, fica mais cheinho, rosto mais fininho, vai encolhendo, em vez de crescer, encolhe, vai curvando, né? A gente muda, fisicamente a gente muda, mas não é dessa mudança que eu estou falando. Estou falando da mudança aqui, ó. A mudança que só Cristo pode promover. A mudança externa eu posso promover, você pode promover. Começa a treinar, malhar um pouquinho, você já vai ver a mudança. Começa a treinar, você vai ver que vai ficar enxugar um pouquinho, vai crescer o braço, vai crescer a perna, os meninos aí, né? O Diego já até estufou o peito, ó. Falei, começa a malhar, o Diego tá assim, ó. Falei, começa a malhar o Diego. Né, Diego? Negão bonito do tio, rapaz. Bonito demais esse menino. Né? Mas é verdade, essa mudança externa nós até conseguimos gerar. Se nós somos disciplinados, até nisso precisa disciplina, precisa empenho, né? Mas a mudança interna, irmãos, nós precisamos buscar quem realmente pode nos dar. É somente o Senhor. É somente Ele que faz. É somente Ele que faz. Então, quando nos achegarmos a essa mesa, nós precisamos trazer à nossa memória o que nós aprendemos da palavra do Senhor. E perguntar a si mesmo algumas coisas. Pergunte: eu tenho confessado e me arrependido dos meus pecados? Eu tenho confessado e me arrependido dos meus pecados? Irei eu, com a ajuda do Senhor, corrigir as muitas falhas que ainda cometo? Com a ajuda do Senhor. Não queira sozinho, porque não vai. Sozinho não vai. Eu entendo realmente o que significa o pacto da nova aliança entre Cristo e eu. Eu entendo isso. Então, participe da ceia do Senhor. Caso não, o dia de se arrepender é hoje. O dia de chorar é hoje. O dia de pedir perdão é hoje. O dia de ser perdoado é hoje. E o dia de ser salvo também é hoje. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Mais uma vez. Vamos colocar diante do Senhor tudo aquilo que nós falamos aqui essa noite. Pode encerrar aí a transmissão, por favor.